Tati, como é que foi receber essa notícia hoje, né? Primeiro da saída, mas também da aposentadoria, obviamente, do Toni Kroos, e como isso repercutiu por aí, porque existe uma questão do Kroos e do Modric nessa temporada. É a última no Real, não é e tal, e agora a do Kroos não só é a última no Real, como é a última no futebol, né? Bom dia, Tati. Bom dia, gente. Sempre um prazer estar aqui no De Placa. É uma notícia que chama a atenção, mas não surpreende, porque vai na linha do que o Kroos tem dito nos últimos anos, assim, né? Ele sempre foi um cara que disse, eu vou terminar de jogar futebol no alto nível, eu não quero ser um cara jogando futebol aos 38, 39 anos. Essa nunca foi a ideia dele. Há alguns anos ele já disse que o último clube que ele iria defender como jogador seria o Real Madrid. Então, na cabeça do Kroos estava muito definido que era ou eu renovo com o Real Madrid, continuo jogando futebol, ou eu me aposento. O que chamou atenção nessa temporada, além, é claro, dele estar jogando em alto nível, de ser um jogador fundamental para o Real Madrid estar na final da Champions de novo, é que ele retorna para a seleção da Alemanha. E aí, quando ele anuncia lá no começo do ano que ele retorna para a seleção, ficou aquela dúvida. Ele retorna para fechar o ciclo ou ele retorna porque ele ainda acha que tem futebol para entregar? Então, a partir dali, ficou aquela dúvida de se a decisão da seleção da Alemanha ela pesava a favor de continuarmos vendo o Toni Kroos jogando ou a favor dele decidir que era o último ato dele, né? E aí ele vai por esse caminho, um caminho que é triste para quem gosta de futebol e para quem está vendo o Kroos, principalmente nessa temporada, o que ele tem feito com o Real Madrid e com a seleção da Alemanha, lembrando que ele volta agora nos amistosos e a Alemanha vai muito bem nas duas partidas, porque o Kroos está em campo de novo. Mas eu acho que coincide com tudo que ele falou que ele iria fazer. Ele foi sincero o tempo inteiro e está sendo coerente nas decisões que está tomando. Inclusive, ele anuncia hoje de manhã no seu podcast com o seu irmão, e dentro do podcast Quem é Alemão, ele reserva uma parte do podcast para falar em espanhol, para se despedir e explicar a decisão dele. O Real Madrid, na sequência, publica oficialmente que o Kroos não segue no Real Madrid e que depois da Euro ele se aposenta, e aí ele vai e publica a carta que provavelmente tu vai ler, né, Tainá, nas suas redes sociais, explicando a sua decisão. E aí a decisão do Kroos, ela pode interferir na continuidade ou não do Modric, porque uma certeza a vozes que a gente tinha por aqui é que só um dos dois continuaria. Se o Kroos, que era o que tinha a decisão de seguir ou não seguir, diz que não segue, ganha peso a provável continuidade do Luka Modric na próxima temporada. Esse sim, que em teoria não está muito preocupado em jogar até os 40, né? Que estamos falando de um cara que em setembro faz 39 e que está aceitando o papel que tem hoje dentro do Real Madrid de ser esse reserva de luxo. Eu queria lembrar, Tati, do que aconteceu, porque o Jorge comentou aqui por cima assim, ele podia ir para um outro país, para um outro futebol, ganhar muito mais dinheiro e continuar a sua carreira, de repente não no mais alto nível. Mas acho que esperar isso do Toni Kroos, depois das entrevistas e do que ele falou ultimamente com negociações, tanto de jovens quanto de experientes, que foram para a Arábia Saudita, onde aconteceu a Supercopa da Espanha, e depois que ele deu as entrevistas, inclusive ele foi vaiado, acho que não fazia muito sentido, né, Tati? Ele seguiu tudo que ele pensa mesmo. Nesse ponto, assim, e nem só a questão da Arábia Saudita, né? O Toni Kroos teria mercado nos Estados Unidos, o Toni Kroos teria mercado dentro da Europa, em diferentes clubes, sim, de diferentes países, né? Ainda mais vendo o ano que ele tá fazendo. Mas eu acho que na cabeça dele estava muito claro e era uma certeza que a gente tinha. Ou ele continuava no Real Madrid ou ele se aposentava, não existia outra opção na cabeça do Kroos, isso já há muito tempo. A decisão dessa temporada era realmente essa. Aceito um ano de renovação que o Real Madrid ofereceu para o Kroos, para ele ficar até o ano que vem, ou existe a possibilidade de eu conseguir terminar uma temporada melhor do que essa? Ele foi campeão espanhol, sendo fundamental no dia a dia e sendo titular desse Real Madrid, digamos que mudando um pouco a função dele em campo, chegando numa final da Champions, podendo nessa final da Champions se tornar o maior vencedor da história da competição, porque está aberta ainda essa possibilidade. E eu acho que na cabeça do Kroos existe a possibilidade do ano que vem eu repetir isso?
ou é melhor eu terminar como eu sempre disse que eu ia terminar no meu melhor nível, né? E aí eu acho que o ponto da Euro ser na Alemanha também pesa. E de ele entender que a forma como ele está jogando também vai contribuir para a seleção da Alemanha. Então, essa temporada ele tem a possibilidade de ser o maior vencedor da história da Champions, igualando o Paco Rento, com os 6 títulos, e ter a possibilidade de conquistar o único grande título que ele ainda não tem, que é a Eurocopa. Eu acho que ele pensa que o ano que vem ele não ia poder fazer isso e ele ia ter que sair não no auge como ele quer. Então, eu acho que ele foi muito coerente, assim. Ele sempre foi sincero e coerente. E a decisão hoje, por isso que ela não surpreende. Porque vai na linha do que o Kroos falou sempre que ele ia fazer. E eu acho que ainda tem um outro ponto que vale a gente complementar com relação ao Kroos. Tem uma sensação de legado, eu acho também. Essa temporada, ela deixa claro que o Real Madrid vai continuar muito forte na região do meio de campo, onde o Kroos é uma lenda. Claro, não no nível do Kroos, porque ele é um dos maiores que o jogo viu. Mas você tem um Tchouaméni muito bom, um Camavinga muito bom, um Valverde muito bom, um Bellingham muito bom. Então, eu acho que além de tudo isso que a Tati falou... o ataque tá fraco. Mais ou menos, né? Um ataque mais ou menos. Tudo isso que a Tati falou se complementa também uma sensação de... Cara, acho que o Real Madrid tá em boas mãos, o Real Madrid tem um legado pra frente, eu e o Modric, junto com o Casemiro também, a gente não pode esquecer, deixamos um legado pro Real Madrid, a gente precisa... Você estava falando aqui das 15, né? O Real Madrid pode chegar à 15ª e seria a 5ª do Kroos com a camisa do Real Madrid, a 6ª seria pelo Bayern de Munique, há 10 anos atrás em Wembley. Ele ganhou essa conquista também. Então, se a gente parar para pensar que a primeira dele foi há 10 anos atrás, ele pode ter ganhado 6 em 10, gente. Foram 10 Champions no caminho, ele pode ter ganhado 6. Igualzinho ao Rento, inclusive. Só que uma loucura isso. Eu acho ele até, mas não é difícil outra época. 6 em 11, não? Vai ser 13. É isso. Porque foi 13, né? Que ele foi 13. Foi... 13. 12, 13, 11 anos. 11 anos. Mas mesmo assim, quer dizer, é outra época, outra função e tal, mas ganhar por 2 times é muito mais complicado. É claro que é difícil você ganhar. Metade, mano. Assim, muito louco. Negócio, não, e nesse nível, né? Quer dizer, porque realmente a parada passada dele foi nhé. Essa aqui, não, que eu acho maravilhoso o termo nhé. Eu acho sensacional. Nhé. Ainda mais quando é escrito. Não diz nada nhé. E diz muito, né? Muito, né? Nhé. E às vezes você bota no zap, nhé, é sensacional. Mas o Kroos nunca vai ser um nhé. E assim, como foi o final da carreira do Matheus, que Lothar Matheus, que não tem tanta história em Champions, ele é um meio campista mais de marcação, vai pra frente e vai voltando e vira líbero. O Schweinsteiger era um cara mais de frente e vai voltando, né? O Kroos também é esse cara que era mais de frente e agora é um camisa 5. E se fosse 438, se jogasse basquete, é um cara assim, absurdo, né, cara? Saudades já. O que eu acho mais difícil, assim, de tudo, Jorge, é parar, tomar essa decisão de parar nesse alto nível. Porque... Eu acho que a Tati foi perfeita no Euro, pode ter um peso muito grande por ser na Alemanha. Mas, cara, ele tá jogando demais. Por que não tentar mais um ano, mais dois? Porque, assim, será que alguma coisa na cabeça dele, ou as dores, enfim, dizem que ele não aguentaria mais um ano neste nível? É difícil, né? Porque ele tem 34, né? Se você levar em consideração, assim, 34 cada vez mais anos... Olha pro Modric, tem 58 já. Como disse a Tati, né, o Modric já tá aí para fazer daqui a pouco 39, 40 anos, 39, 40 e muito provavelmente não vai parar tão cedo. Né? Mas é muito pessoal, eu acho que tem um pouco de você parar com uma 15ª Champions na história do clube, de você parar deixando como última imagem algo positivo, algo grandioso, para um cara que já ganhou praticamente tudo na carreira. Eu acho que é uma decisão que leva isso em consideração e talvez, aí eu não sei se o Kroos olha para alguma história recente que possa se assemelhar a dele e tente trilhar o mesmo caminho, porque, por exemplo, quando o Xabi Alonso Xabi Alonso que a gente está vendo agora como sensação aí, como treinador do Leverkusen, o Xabi Alonso para com 35. E, inclusive, o acerto final, o último clube do Xabi Alonso é o Bayern de Munique, quando o Kroos estava saindo para o Real Madrid. Inclusive, a saída do Kroos para o Real Madrid facilitou a chegada do Xabi Alonso para o Bayern de Munique. Ele para com 35, assume o sub-14 do Real Madrid, vira treinador e virou o treinador que virou hoje. Então, eu não sei até que ponto isso passa pela cabeça do Kroos, eu não sei até que ponto ele olha para a história do Xabi Alonso e pensa, posso trilhar o mesmo caminho, porque o entendimento de futebol, clareza, leitura, conhecimento de futebol é um assombro, né? A bagagem que o Kroos acumulou ao longo da carreira. Mas pode ser muito isso, né, Tati? Tem um outro cara que eu acho que o Kroos tinha na cabeça quando ele disse que ele queria terminar em alto nível, que é o Zidane.
O Zidane termina com 34 anos, ele termina em 2006, depois de jogar a Copa do Mundo com a França na Alemanha, e ele abdica o último ano de contrato com o Real Madrid, porque ele resolve parar antes do tempo que ele poderia ter parado, né? Eu acho que é um cara que o Kroos olhou e falou, eu também quero isso pra mim, eu quero parar quando eu decido parar, não quando o meu corpo me obriga, ou quando o clube não quer mais contar comigo, né? Eu quero decidir por mim o momento de parar. Então, eu acho que ele olhou muito pro Zidane também nessa decisão. Só não dá a cabeçada, né? Só no final... Ele conviveu durante muito tempo, acho que né? Não acaba do mesmo jeito. Porque Eles conviveram durante muito tempo, Zidane. Sim. Além de você tentar se despedir com um título ou com títulos, ele já garantiu nessa temporada, que é o título de La Liga, que foi uma baita conquista do Real Madrid, pode conseguir ainda mais. Você evita que se chegue a um nível, a gente não sabe se isso aconteceria, mas algum nível de desgaste no final da relação com o Real Madrid. Tipo, por exemplo, a Tati acompanhou várias situações assim, do Sérgio Ramos, por exemplo. Eu quero renovar por 2 anos, o Real Madrid só quer 1 ano. E aí você, de repente, no final, no último ato, no último capítulo, você acaba deixando ali uma relação mais tensa com um clube que te deu tanto, né? E que também você deu tanto a esse clube, então acho que passa muito por isso. Vamos deixar tudo lindo, né? Vamos deixar a história sem nenhum reparo a ser feito, sem nenhuma aresta para parar. E aí você precisa estar muito seguro. Financeiramente, claro que ele está. Mas você precisa estar muito seguro do que você construiu na carreira. Eu tenho tamanho, eu construí o suficiente para parar com 34 numa boa, sem faltar nada, sem que ninguém aponte, olha, faltou isso para mim. Não, ninguém vai poder dizer isso. Jogou mais um aninho que ele podia, né? E, se eu não me engano, acho que ele só não ganhou o Super Bowl. O resto ele ganhou tudo. E a Eurocopa que pode ser que ele ganhe agora. Não é verdade. Ô, Tati, bem lembrado.